E agora vamos ver a parte de áudio do rádio e a fonte de alimentação. Aqui é o CI de áudio. É um CI como visto, tem dois pinos de entrada, que no caso aqui são os pinos 6 e 7, e dois pinos de saída, no caso os pinos 2 e 10. O pino 2 vai ligado no conector do fone de ouvido, e daí no alto-falante do surround e no alto-falante principal. O pino 10 é a mesma coisa, vai ligado no fone de ouvido, e do fone de ouvido vai para o alto-falante do surround e o alto-falante principal. Aqui embaixo nós temos a fonte de alimentação, transformador, a ponte retificadora. Perceba que essa parte aqui fica na tampa traseira do rádio. Aqui o capacitor de filtro, o maior capacitor do rádio, e aqui o mais B que vai alimentar direto o CI de áudio, o pino 12. Esse mais B também vai ser estabilizado por dois transistores. Esse transistor aqui de cima é um transistor de média potência. Ele pega os 12 volts e regula em 8,5. E essa tensão vai ser usada para alimentar o CD, o rádio e o tape, o toca-fitas. Aqui é um transistor que ajuda a controlar o mais B. E aqui embaixo nós temos um outro regulador. Esse regulador estabiliza a tensão em 5 volts para alimentar o micro, aquele aí que fica no painel do rádio. Aqui está o Zener para estabilizar a tensão dele. E mais aqui para baixo nós temos a chave que liga o motor da fita. Aqui está o CI de áudio. Percebam que é sempre o CI que vai no dissipador de calor, porque ele esquenta. Em volta dele tem os maiores capacitores eletrolíticos do rádio. Aqui tem as ligações dos dois alto-falantes. E aqui está o capacitor de filtro, o maior capacitor do rádio. E aqui é o circuito regulador da fonte. Esse transistor aqui, o de média potência, é o regulador de 8,5 volts. No emissor dele sai 8,5 volts para alimentar o rádio, o CD e o tape. E esse transistor aqui embaixo é o regulador de 5 volts, tá? Junto com o diodo Zener. Esse transistor aqui vai fornecer a tensão para alimentar o micro, que é o CI do painel. Aqui é a parte do toca-fitas. Aqui nós temos os dois cabeçotes do canal esquerdo e do canal direito, embora que os dois cabeçotes estão na mesma peça. E aqui o cabeçote de apagador, que tem o X, que na verdade é um ímã que fica lá no mecanismo. O sinal que sai dos dois cabeçotes vai para esse CI, que é um pré-amplificador. Entre o cabeçote e o CI tem a chave de gravação e reprodução, que passa o aparelho de gravador para toca-fitas. Tem um setor da chave aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Tem vários setores da chave espalhados em volta do CI pré. Aqui na parte de baixo nós temos uma bobina e um transistor. Esse circuito forma um oscilador que gera uma onda de alta frequência que vai ser usada na hora da gravação da fita. Essa onda serve para imantar a fita na hora de você jogar um outro sinal de áudio nela. Sem o oscilador de bias, que se chama oscilador de bias, sem ele você não conseguiria gravar nada na fita, porque só o sinal de áudio não é suficiente para imantar a fita. E aqui do lado do oscilador de bias tem dois transistores que chaveiam, cada um chaveia um capacitor, que é para mudar a frequência do oscilador de bias de acordo com o tipo de fita que vai ser usada, fita de ferro, fita de cromo. Da mesma forma, esse transistor que vai ligado no CI pré, chaveia se a fita que você está reproduzindo é de cromo ou é de metal, de ferro. Toca-fitas nós identificamos na placa através do conector onde vai entrar o cabeçote, onde vai ligar o cabeçote. Do lado do conector nós temos essa chave compridinha, que é a chave de gravação e reprodução. Essa chave é acionada por essa lâmina que faz parte da tecla REC do toca-fitas. Do lado da chave de gravação e reprodução, nós temos o CI pré do cabeçote. Ele amplifica o sinal dos dois cabeçotes ao mesmo tempo. Chave de gravação e reprodução, CI pré do cabeçote. Na parte de baixo nós temos o oscilador de bias, que é formado por essa bobina e por esse transistor. Esse circuito gera um sinal de frequência bem alta que vai ser usada durante a gravação da fita. E aqui os dois transistores que mudam a frequência do oscilador de acordo com o tipo de fita que vai ser gravada, se é fita de níquel, de cromo ou se é fita de ferro. Aqui nós temos o transistor que chaveia o CI de acordo com o modelo da fita que vai ser reproduzida, se é a fita de ferro ou se é a fita de cromo. E aqui está a parte do CD player. 3 CIs do tipo SMD, que são aqueles CIs soldados pelo lado das trilhas. Aqui é a unidade ótica, onde está o LED, que manda o laser, e o fotodiodo, que recebe o laser e monitora. Aqui os 6 diodos que recolhem o sinal, sendo que esses 4 recolhem o sinal principal do disco, a gravação, e esses 2 aqui servem para direcionar o feixe de laser sobre as trilhas certinho, lá onde estão os furinhos do CD. Então os sinais recolhidos por esses fotodiodos entram nesse primeiro CI, chamado amplificador de radiofrequência e servo. Esse CI amplifica o sinal, que veio da unidade ótica, e manda para o segundo CI, que é o processador de sinais.
Esse CI também tem a função de controlar o driver dos dois motores, o motor do disco, o motor da unidade ótica, e também ele serve para acionar esse transistor, e esse transistor é quem vai acender o laser. Esse transistor aqui é o driver do laser. Muito bem. Esse segundo CI é o processador de sinais. Ele recebe o sinal do primeiro integrado, ele tem o cristal ligado em dois pinos aqui, ó. Além de processar o sinal, ele transforma já em sinal de áudio. Dentro dele tem um conversor digital analógico. E os dois sinais de áudio saem por esses dois pinos aqui. Ele também serve para controlar a velocidade do disco. Ele também controla o CI driver. E aqui embaixo nós temos um regulador de tensão de 5 volts. Um CI regulador de 5 volts. Que é usado para alimentar os integrados aqui da parte do CD player. E aqui o CI driver. Como eu já falei para vocês, a função desse integrado é controlar o funcionamento dos dois motores. Ele é acionador dos motores, o motor do disco, o motor que leva a unidade para frente e para trás. E ele também aciona as duas bobinas da unidade ótica. A bobina que movimenta a lente para cima e para baixo, chamada bobina de foco, e a bobina que vai movimentar a lente para os lados, chamada bobina de tracking, ou bobina de trilhagem. Tem uma chavinha aqui, ó, que fica no mecanismo do CD. Quando a unidade ótica chega até o centro, ela aciona essa chavinha, daí o CI driver desliga o motor. Senão a unidade ótica ficaria batendo no centro, faria aquele barulhinho, e não ia parar. Aqui é a parte onde está o CD player. Aqui é o CI regulador, o 7805, que fornece 5 volts para os integrados. E aqui nós temos o conector, um dos conectores da unidade ótica. Na verdade, esse conector da unidade ótica é o que traz os sinais do fotodiodo e acende o laser. Esse aqui é o transistor driver do laser. Observe que na parte do CD player tem diversos trimpots para calibrar o funcionamento desse circuito. Aqui é a parte mecânica do CD player. Aqui está a unidade ótica. Ela tem dois conectores, o conector dos fotodiodos e o conector das bobinas. E aqui nós temos os dois motores da unidade ótica. O motor do disco, o motor central que gira o disco, também chamado de spindle. E o motor que movimenta a unidade para frente e para trás, chamado motor sled. E aqui dentro nós temos bem aqui, ó, nesses dois terminais tem uma chavinha que é acionada pela unidade ótica. Quando a unidade ótica chega até o centro, ela aciona essa chavinha, daí o circuito eletrônico desliga esse motor. Observe que esse aqui é o cristal do CI processador de sinais do CD player. Então o CI fica por baixo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas o cristal vai ligado aqui na parte de cima da placa. E na parte de baixo da placa ficam os 3 CIs do CD player. Esse CI, que é o CI de potência, observe que ele tem um dissipador, tem a solda no dissipador também. É o CI driver, que aciona as duas bobinas da unidade ótica, que movimenta a lente para cima e para baixo para os lados, e o motor do disco e o motor da unidade ótica. Esse CI SMD menorzinho vai ligado na unidade ótica, ele recebe os sinais que vêm de lá. Ele é chamado de amplificador de radiofrequência e servo, que ele também controla o funcionamento desse aqui. E esse CI maior é o processador de sinais e o conversor digital analógico. É o CI que vai ligado no cristal, ele fornece os dois sinais de áudio para o resto do rádio e também fornece o controle de velocidade do disco, ele atua nesse aqui também.